Carta de São Paulo aos Gálatas, capítulo 4. Quero dizer o seguinte: enquanto o herdeiro é menor de idade, ele não se diferencia em nada de um escravo, embora já seja dono de todos os bens. É que ele depende de tutores e curadores até a data marcada pelo pai. Assim, nós também, quando éramos menores, estávamos escravizados aos elementos do mundo. Quando se completou o tempo previsto, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sujeito à lei, para resgatar os que eram sujeitos à lei e todos recebermos a dignidade de filhos. E a prova de que sois filhos é que Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho, que clama Abá, Pai. Portanto, já não és mais escravo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro. Tudo isso por graça de Deus. Outrora, quando não conhecieis a Deus, servistes a seres que na realidade não são deuses. Agora, porém, que já conheceis a Deus, como podeis voltar a elementos fracos e pobres e de novo servir a eles? Observais dias, meses, estações, anos. Receio que me tenha afadigado inutilmente por vós. Irmãos, eu vos suplico, sede como eu, pois eu também me tornei como vós. Vós não me ofendestes em coisa alguma. Bem sabeis que foi uma debilidade física que me deu ocasião de vos anunciar o Evangelho a primeira vez, e não me desprezastes nem rejeitastes em razão dessa minha doença, que era para vós uma provação, mas ao contrário me recebestes como um anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. Onde estão, pois, as vossas manifestações de alegria? Posso testemunhar que, se fosse possível, teríeis arrancado os próprios olhos para me dar. Será que me tornei vosso inimigo por vos ter dito a verdade? O zelo que alguns demonstram por vós não é bem intencionado. O que estão querendo é apartar-vos para que mostreis zelo por eles. Estar envolvido no zelo é bom, para o bem e sempre, e não só quando estou convosco. Meus filhos, por vós sinto de novo as dores do parto, até Cristo ser formado em vós. Gostaria de estar presente entre vós agora, para poder acertar o tom de minha voz, pois estou perplexo a vosso respeito. Dizei-me, vós que quereis sujeitar-vos à lei, não ouvis o que diz a lei? Com efeito, está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. Mas o filho da escrava nasceu segundo a carne, e o filho da livre nasceu em virtude da promessa. Esses fatos têm um sentido alegórico, pois essas mulheres representam as 2 alianças. A primeira, Agar, que vem do Monte Sinai, gera filhos para a escravidão. Agar representa o Monte Sinai, que se encontra na Arábia, mas corresponde a Jerusalém atual, que é escrava com os seus filhos. A Jerusalém do alto, ao contrário, é livre e é a nossa mãe, pois está escrito: rejubila, estéril, que não dás à luz. Prorrompe em gritos de alegria, tu que não sentes as dores do parto, porque os filhos da mulher abandonada são mais numerosos que os da mulher que tem marido. E vós, irmãos, como Isaque, sois filhos da promessa. Mas como naquele tempo o filho segundo a carne perseguia o filho segundo o Espírito, assim acontece também agora. Entretanto, que diz a Escritura? Expulsa a escrava e seu filho, pois de modo algum o filho da escrava será herdeiro junto com o filho da livre. Portanto, irmãos, não somos filhos de uma escrava, somos filhos da mulher livre. Irmãos, nesta quinta-feira, 16 de setembro, nesse 4º capítulo da Carta aos Gálatas, São Paulo faz uma comparação dos cristãos que vivem na liberdade dos filhos de Deus, aqueles que aderem a Cristo só pela fé, com aqueles que ainda estão presos ao judaísmo, à lei de Moisés. Ele faz referência ao livro do Gênesis, capítulo 16, 17 e seguintes, quando Abraão, ouvindo a promessa de Deus, quis dar um jeitinho humano e teve o seu filho com a escrava Agar. E Deus mostrou que ele deveria ter filho com a sua esposa Sara, que era já idosa e estéril. E nasceu Isaque, filho da promessa. Ele diz no versículo 28, vós sois filhos da promessa também, porque vós aderistes a Cristo simplesmente pela fé e não pela lei de Moisés, não pela carne. E no versículo 19 ele diz que Cristo pela fé está se formando em nós.
Irmãos, deixemos essa gestação sagrada, a formação de Cristo em nosso coração, seguir adiante. Que Deus nos ajude a viver da fé e da promessa como filhos livres e não como escravos.